sentados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meu querido e minha querida, eu quero falar novamente de um tesouro. Um tesouro que, infelizmente, muitos católicos desconhecem. Um tesouro que está à nossa disposição para realizar maravilhas, para trazer salvação, cura, libertação. É claro que talvez você esteja entendendo que eu estou falando do precioso sangue de Jesus, derramado ali na cruz do Calvário para a nossa redenção. Meu querido, é preciso que você saiba, o precioso sangue de Jesus foi o preço pago por Deus para nos livrar do pecado. Isto significa, a tua salvação teve um custo altíssimo. E por isso nós não podemos ficar afastados de Deus. Por isso nós não podemos dizer, eu sou católico não praticante. Por isso nós não podemos dizer, eu sou cristão, mas não vivo. Não. O preço da tua salvação foi a morte do Filho de Deus por causa de você. Esta morte, meu querido e minha querida, é o preço para que você pudesse receber a restauração, a vida nova, pudesse se levantar do fundo de poço que o mundo estava vivendo. Portanto, nós estamos diante de um tesouro de graças à nossa disposição, nem sempre conhecido e por isso pouco experimentado. Quantas pessoas doentes espiritualmente, quantas pessoas doentes emocionalmente, quantas pessoas doentes fisicamente na família, quantas pessoas dentro da igreja doentes, doentes por causa do ciúme, da inveja, da fofoca, das críticas, do desamor e de tantos outros maus sentimentos. E por quê? Porque na verdade não experimentaram talvez nunca o poder do sangue precioso de Jesus. Porque ali na cruz, Jesus não brincou de morrer. Ali na cruz, Jesus sofreu dores tremendas por causa de mim, por causa de você. Não. E é por isso que São Pedro, aí, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 18, página 1543 da Bíblia Ave Maria, São Pedro diz, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Jesus. A tua salvação foi por causa do sangue de Jesus. Amém? Por isso, é preciso que a gente entenda quanto tempo a gente perde reclamando. Quanto tempo a gente perde chorando? Quanto tempo a gente perde correndo atrás de soluções que muitas vezes são do mundo, que muitas vezes são humanas e quantas vezes são de Satanás? Quantas vezes na hora do desespero as pessoas correm atrás de tudo? E sabem por quê? Primeiro, porque não tiveram talvez um verdadeiro encontro com Jesus. E segundo, que não entenderam que Jesus não passou aqui pelo mundo fazendo turismo, passeando, mas ele veio por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, porque Deus tanto te amou. Amém? Portanto, se nós queremos entender porque o sangue de Cristo é precioso e onde está o seu poder, aprendemos a olhar para a cruz. O que é que nós vemos na cruz? Na cabeça de Jesus está uma coroa de espinhos. Em suas mãos e pés estão os cravos.
E o mais dramático, o lado aberto pela lança do soldado, de onde jorra sangue e água. Não. É o retrato. É o retrato do sofrimento. É o retrato da dor. E quem causou este drama foram os nossos pecados. Não. Portanto, nós devemos aprender, meu querido e minha querida, nós deveríamos aprender realmente a tomar o nosso lugar junto de Jesus. Nós devemos aprender a nos apropriar do poder deste sangue. Quantos problemas, quantas dificuldades, quantas vitórias nós alcançaríamos na vida pessoal, familiar, na nossa vida espiritual, se nós aprendêssemos realmente a utilizar este poder que foi colocado à nossa disposição através do sangue. Sangue é vida. Sangue é vida. Portanto, pelo precioso sangue de Jesus derramado para pôr fim à nossa antiga vida, nós recebemos a transfusão do sangue de Jesus. Portanto, perceba, quando alguém foi batizado, quando alguém é membro da igreja, tem preguiça para rezar, não tem fome da palavra, não se alimenta da Eucaristia, não busca a restauração através do sacramento da confissão constante, não dá testemunho da sua fé, não é pedra viva dentro da igreja, vai quando tem um tempo sobrando, não. Quem quiser me seguir, diz Jesus, renuncie a si mesmo. Significa realmente, naquele dia que às vezes a gente, 80% diria, não posso ir, mas eu vou. Eu vou em nome de Jesus. Porque aquilo que talvez eu tenha que fazer não é tão valioso, e não é mesmo tão valioso como o sacrifício que Jesus realizou em meu favor. Amém? Portanto, esta verdade está presente nesta água e neste sangue de Jesus. Todo o tesouro da igreja, portanto, todo o nosso tesouro, todo o tesouro da vida cristã, É bom, gostoso, meu. Dá não. Dá não. Dá não. Dá não. esta fonte do lado Poxa, não. Dá não. aberto de Jesus. Recorda os 4 rios do paraíso no livro do Gênesis, trazendo frescura e fertilidade. A água e o sangue do lado aberto são os canais dos sacramentos. Vou repetir. Perceba por que você não pode ficar sem a Eucaristia. Perceba por que você não pode faltar na Santa Missa. Perceba por que você, chegando de domingo, a missa é mais importante do que a feira. Porque depois da missa você pode ir na feira. Amém? Amém? Portanto, você tem que entender, meu querido, a água e sangue do lado aberto são os canais dos sacramentos, trazendo purificação, trazendo fecundidade. A água é símbolo do nosso batismo que nós temos que viver. A água recorda o Espírito Santo que foi dado a partir do nosso batismo e que nós não podemos entristecer, porque o único pecado que não terá perdão é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é negar a necessidade de Deus. Amém? Portanto, o sangue aponta para o coração da fé católica, a Eucaristia. O altar é a continuação do Calvário. Aí se torna presente o mesmo e único sacrifício de Cristo. Não.
Portanto, meu querido e minha querida, nós temos que entender que a devoção ao precioso sangue de Jesus não é a devoção simplesmente de um mês. O mês quer chamar a atenção, mas a devoção ao precioso sangue de Jesus se manifesta o ano inteiro. E tem como centro a Santa Missa e o Santo Sacrifício. Porque cada vez que nós entramos na missa, nós recebemos a aspersão espiritual do sangue precioso de Jesus. Cada vez que nós entramos para participar, significa que nós estamos nos unindo à Virgem Maria, à sua irmã Maria, a Maria Madalena, ao discípulo amado que estavam aos pés da cruz, e aquele sangue com certeza espirrou também sobre eles, como a cada Eucaristia. Sobre nós é aspergido espiritualmente o poder do sangue de Jesus. Se nós entendêssemos isso, nós não daríamos mais desculpa nenhuma para faltar à missa. Se nós entendêssemos que o jorrar do Espírito e do sangue de Jesus é dado para nós a cada Eucaristia, nós participaríamos com fervor da Santa Missa, não por obrigação, não simplesmente por costume, mas nós diríamos: Senhor, sem este sangue precioso eu não sou nada, eu não sou nada. Portanto, nós somos chamados através da Santa Missa e do Santo Sacrifício, somos chamados a adorar o precioso sangue na elevação do cálice. Quanta gente que talvez não entenda por que é que o padre levanta a hóstia? Para a gente olhar. E muita gente fica com a cabeça assim: ué, se fosse assim, o padre não precisaria levantar. Por que é que o cálice é levantado? Para que a gente adore o precioso sangue. E quando é que nós temos que fazer reverência? Quando o padre se ajoelha. Logo depois da consagração, quando o pão se torna o corpo de Cristo, o padre, logo depois de levantar, ele faz o que? Ajoelha, e nós deveríamos fazer isso. A reverência. Amém? Nós, meus queridos e minhas queridas, nós temos que adorar o precioso sangue na hora da comunhão, ao receber o corpo de Cristo, voltar para o nosso lugar recolhidos, voltar para o nosso lugar e abrir o coração para aquele que nós recebemos. Quantas graças são perdidas? Porque a gente comunga, e comunga para quê se a gente não abre o coração para Jesus? Você recebeu Jesus? Você recebeu Jesus? Fale para Jesus daquilo que você está vivendo, amém? Adore a Jesus que está ali. Agradeça a Jesus pelas graças. Portanto, o precioso sangue de Jesus, ele circula em nossas veias, amém? Por isso, quando nós temos uma verdadeira devoção ao poder do sangue de Jesus, nós somos capazes de falar como o apóstolo Paulo: não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Amém? É Cristo que vive em mim. Se nós entendêssemos todo esse poder, meu querido, essa igreja seria pequena. Essa igreja seria pequena. A gente não ficaria quieto, a gente falaria para os familiares daquilo que Deus faz pelo poder do sangue do seu Filho. A gente falaria para os vizinhos, para os colegas de trabalho. A gente traria as pessoas. A gente não se calaria aí, por quê? Porque nós estaríamos experimentando o poder maravilhoso de Deus. Só se cala quem não experimenta o poder de Deus. Só fica quieto quem não abriu o coração para Jesus. Porque quem abriu o coração para Jesus é pescador de almas. Amém? Portanto, meu querido e minha querida, mantenha acesa esta chama. Mantenha acesa esta chama. Lembre-se da palavra de São João Crisóstomo, que diz:
Este sangue, quando recebido com dignidade, afasta os demônios de nós e até convoca anjos e o Senhor dos anjos. Repare o poder deste sangue precioso. Amém?